A sedução usa palavras certas no momento errado. O que isso quer dizer? O inimigo, ele não vem com problemas, ele não vem com dificuldades para fazer com que você peque, não. O inimigo vem com pratos bonitos, pratos agradáveis e no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu sou Naasson Santos. Estamos no desafio do Provérbios, lendo um capítulo de Provérbios por dia neste mês de fevereiro, que é o mês da sabedoria. E se você não me conhece, eu sou Naasson Santos. Aqui junto com minha esposa somos o canal O Reino Vem Primeiro. E claro, eu te peço para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixa o likezão neste vídeo. Comenta aqui embaixo com o seu pedido de oração, pois estamos aqui para interceder por você. E é claro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas, para que outras pessoas também possam ser, sim, impactadas através da palavra. Estamos aqui com a nossa Bíblia, obviamente, mas iremos fazer a leitura para ficar mais rápido e vamos, obviamente, focar nas 3 lições, tendo em vista que o texto tem 27 versículos. Lembrando que eu recomendo a leitura fortemente, o capítulo inteiro, para você ser ainda mais edificado. Bora lá? Provérbios 7, do 6 ao 9, diz assim: Por que da janela da minha casa, olhando eu pelas minhas grades, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de entendimento. Olha só isso aqui. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão da noite. Ou seja, dos versículos 6 ao versículo 9, a gente tira uma lição muito importante, que é o seguinte, que a falta de discernimento, conforme nós vimos aqui, abre a porta para a queda. Então, tem discernimento em tudo que você fizer, querido. O subtítulo desse texto é a advertência contra a mulher adúltera. Mas você pode trazer isso aqui para vários contextos da sua vida, não necessariamente só para o adultério, porque nós sabemos que existem outros contextos também que nos tira do foco, nos tira do propósito e faz com que a gente faça coisas que talvez a gente nem perceba. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque a queda começa quando falta vigilância. Então você precisa vigiar. Sabe aquele bom e velho ditado que o crente fala: vigia, irmão? É exatamente isso aqui. Porque se você está dando lugar à coisa errada, na hora errada, sabe aquele ditado também que fala, né? Está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, infelizmente vai acontecer. E é exatamente o que esse texto aqui nos diz. Pois não é um acaso, é uma escolha. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Não é um acaso, nada é por acaso, é uma escolha. Se você se colocou naquela posição ali, se você se colocou naquele ambiente, não vigiou, inevitavelmente vai acontecer, pois a ausência de discernimento prepara o terreno para o erro. E se você quer evitar o erro, como eu falei nos outros estudos anteriores, o pecado é da nossa natureza. Infelizmente não tem jeito, está na Bíblia. Porém, se nós quisermos evitar o pecado, nós precisamos andar em lugares ao contrário dele. Se o espinho da nossa carne está no sul, a gente precisa evitar a região sul e ir para a região norte. Se o espinho da nossa carne está no norte, a gente faz o inverso, porque se você já tem uma tendência a determinado pecado e se você está naquele ambiente, você tende, infelizmente, a cair. Então essa é a primeira lição que nós tiramos. A segunda lição é a seguinte, estão escritas nos versículos 21, 22 e 23. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o impeliu. E ele logo a segue, como o boi vai ao matadouro, ou como o louco à correção das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Isso aqui é muito forte, porque a lição que nós trazemos desses 3 versículos é a seguinte: a sedução usa palavras certas no momento errado. O que isso quer dizer? O inimigo, ele não vem com problemas, ele não vem com dificuldades para fazer com que você peque, não. O inimigo vem com pratos bonitos, pratos agradáveis e no lugar certo. É claro quando a palavra não diz isso aqui. A gente entende que o perigo não está no ato, mas sim na conversa. Eu venho sempre falando sobre isso, sobre homens casados, mulheres casadas. Que se você é casado e você está andando com 5 pessoas que são solteiras, o bate-papo é diferente, o ambiente é diferente, a frequência é diferente. E infelizmente o ambiente ele tende a vencer, não tem jeito. Porque a palavra não diz aqui, as palavras bem colocadas no momento certo, podem derrubar quem não está firmado na rocha. E quem é a rocha? Cristo. Se você não está realmente firmado em Cristo, você tende a cair, não tem jeito. Você precisa entender de uma vez por todas que se você estiver no ambiente errado, com as pessoas erradas, com as conversas erradas e não está firmado na rocha, você vai tender a cair. Como eu venho sempre falando, apesar de que a nossa natureza é pecaminosa, não é por isso que nós estaremos em ambientes que favoreçam ainda mais o pecado. Sai dessa!
Presta bem atenção no que você está fazendo, presta bem atenção no contexto da sua vida, porque talvez tem coisas travadas aí na sua vida porque você não está obedecendo, porque você está dando brecha ao inimigo, ao invés de estar se colocando na brecha para evitar que ele passe, porque a palavra nos diz claramente isso, que o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E para que ele não te trague, você precisa se colocar na brecha. Reflita nisso e aplique na sua vida. E para nós finalizarmos, temos a nossa terceira lição, daqui a pouco eu vou orar pela sua vida, que nós encontramos aqui nos versículos 26 e 27. Diz o seguinte: porque a muitos feriu e derribou, e são muitos o que por ela foram mortos. Isso aqui está falando da mulher adúltera, tá? Caminhos de inferno é a sua casa, descendo para as câmaras da morte. E o que esses dois versículos querem nos dizer? O caminho parece atraente, mas termina em morte. Olha só o final desse versículo, descendo para as câmaras da morte. Toma cuidado, querido, porque o salário do pecado, a palavra nos diz isso, o salário do pecado é a morte. E quando você se deixa levar por uma tentação, por uma minha carne é fraca, toma cuidado com isso. Analise sempre o futuro. Nós temos uma promessa de vida eterna. E a palavra nos diz, lá no livro de Gálatas, exatamente sobre isso, sobre os frutos da carne. Eu até citei isso aqui. E os frutos do Espírito também. Leia. Recomendo muito essa leitura. Para você ter uma ideia do quão forte é esse capítulo, que ele encerra exatamente falando sobre morte. Para as câmaras da morte. Por que isso aqui? Porque quando você peca, a destruição é irreversível, não tem jeito. O pecado nunca mostra o fim, mas Deus mostra para nos livrar. E Deus está te dando uma oportunidade nova neste momento. Deus está te dando a oportunidade de sair dessa vida de pecado, de honrar mais a sua esposa. Eu venho sempre falando sobre isso, marido. De honrar mais o seu marido. Eu venho sempre falando sobre isso, esposa. Pois o projeto de Deus é a família. E se Ele colocou no meu coração essa sequência de leitura do livro de Provérbios, porque fevereiro é o mês da sabedoria, é porque você de alguma forma está precisando. Então, dê lugar ao Senhor Jesus, independente de qual seja o seu momento. Agora, hoje são 7 de fevereiro, independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, dê o próximo passo. Se você ainda não conhece a Jesus, não estou falando aqui de religião, muito pelo contrário, estou falando do amor de Cristo. Se você não conhece a Jesus, dê a oportunidade de conhecê-lo, pois Ele é o único digno de honra, glória, louvor e adoração, e veio à terra como um homem para nos salvar de todos os nossos pecados. Óbvio que Deus nos deu o seu Filho, Ele é o Filho de Deus. Então, dê essa oportunidade para Ele, pelo menos para conhecê-lo mais de perto, para entender um pouco mais, não para entender, para senti-lo um pouco mais e ver o poder dele agindo na sua vida. E se você, por alguma razão, está afastado dos caminhos, algo assim, eu tenho um recado para você. A palavra nos diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, volte porque dá tempo. Jesus está com saudade de você. Agora, nesse momento, vamos orar pela sua vida. Vamos interceder pela sua vida, pois eu tenho certeza que a única pessoa que não está satisfeita com esse momento é Satanás. Ele já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Feche as olhos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que é boa e dura para sempre. Pai, obrigado por este dia incrível, Pai, este 7 de fevereiro de 2026. Um dia que o Senhor separou para que nós estivéssemos neste momento aqui de intimidade com o Senhor e que essa pessoa seja impactada através da minha vida. Não porque eu mereço, pelo contrário, que o Senhor continue me escondendo atrás da cruz para que o teu nome cresça, Pai. Pai, se a pessoa que está me assistindo neste momento, se essa pessoa vive embaixo de uma maldição, se essa pessoa vive embaixo de tentações, talvez por alguma situação que aconteceu na sua infância, talvez por algum tipo de abuso, não sei. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda e qualquer maldição hereditária já caiu por terra. Essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, eu declaro em nome de Jesus que ela voltará, pois o teu nome está acima de todo nome. Não tem vício, não tem tentação, não tem nada que está acima do nome de Jesus. E eu declaro e profetizo que essa pessoa viverá o extraordinário, pois a tua palavra nos diz lá em Romanos que não se amoldai aos padrões desse mundo para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa pessoa vai viver tudo isso e muito mais para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, é claro, de comentar aqui embaixo com o seu pedido de oração. Comente aqui embaixo com o que você achou deste vídeo e o que você trouxe de lição, o que você vai aplicar na sua vida. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o likezão no vídeo e compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Aqui na tela estarão aparecendo os outros 3 estudos passados para você não ficar de fora. Abração e Deus abençoe sua vida.